Alasdair Crook, seja bem-vindo, meu caro amigo. Como sempre, obrigado por se adaptar ao meu horário. E, claro, para mim é a melhor maneira de começar a semana com você. Logo na segunda-feira de manhã, no horário de Nova York, hoje é feriado nacional nos Estados Unidos. Estou sentado num edifício de escritórios, maioritariamente vazio, mas estamos aqui, estás aqui e somos profundamente gratos. Eu realmente quero conversar com vocês com bastante profundidade sobre o que se passou no Irã na semana passada, o que havia sido planejado, o que o presidente esperava que acontecesse e de que forma os planos deles não se concretizaram. Mas ao longo do fim de semana, depois que o golpe ou as manifestações nas ruas haviam fracassado, o presidente exigiu que os líderes religiosos do Irã o deixassem seus cargos, com base em que autoridade legal, em que precedente diplomático ou em que valor moral pode o líder de uma nação soberana legitimamente exigir a destituição da liderança de outra nação soberana? Bem, esta tem sido uma espécie de política de imperialismo liberal. Na verdade, foi alguém que conheço, Robert Cooper, quem escreveu um livro sobre imperialismo liberal, poder brando em oposição ao poder duro, nesse caso. E ele disse, sabe, regimes fracos, regimes incompetentes devem ser destruídos. Pause. Esta é a forma como a natureza funciona. Pause. Esta é, se quiserem, a teoria darwiniana. A nata sobe ao topo e, no fundo, ficamos com as borras. E isto tem de ser mudado e alterado. Então, havia um sentido muito forte deste imperialismo liberal e acho que é isto que nos está a ser oferecido neste momento, né, o poder duro, porque esse poder brando, esse liberalismo suave falhou com a sua própria gente, falhou em conseguir criar uma nova sociedade que se preocupe com todos os americanos ou com todos os europeus. E assim estamos a entrar neste poder duro, se assim o quiserem. Uma era sem valor moral que Putin abordou de forma bastante rigorosa e diz, sabe, que é realmente um circo. Vou tocar o trecho de vídeo do Putin para você. Nós geralmente não reproduzir esses clipes para si, porque sua análise é tão ponderado e tão profundo, mas ele disse isso e é profundo o que ele disse. Aperte o corte número 1. Há 80 anos, nossos pais e avós, e também nossos bisavós, após vencerem a Segunda Guerra Mundial, conseguiram se unir, encontrar um equilíbrio de interesses e concordar com as regras e princípios fundamentais das relações internacionais e consagrá-los na Carta da ONU em toda a sua totalidade, integridade e interconexão. Os imperativos deste documento fundamental, tais como a igualdade, o respeito pela soberania, a não interferência nos assuntos internos e a resolução de disputas através do diálogo, são agora mais necessários e procurados do que nunca. Este princípio está consagrado em documentos jurídicos internacionais de caráter fundamental. A desconsideração por este princípio básico e vital nunca levou e nunca levará a nada de bom. Isso foi claramente demonstrado pela crise que se desenrolou na Ucrânia, a qual se tornou uma consequência direta de muitos anos de ignorar os legítimos interesses da Rússia e de um curso deliberado para a criação de ameaças à nossa própria segurança, para o avanço do bloco da OTAN em direção às fronteiras da Rússia, contrariando as promessas públicas que nos haviam sido feitas. Eu quero enfatizar bem isto. Ao contrário das promessas públicas que nos foram feitas. Recordo que a Rússia tem, de forma reiterada, apresentado propostas e iniciativas para a construção de uma nova, segura e justa arquitetura de segurança europeia e também global. Na minha opinião, isso não é apenas eloquente, mas também profundamente preciso. Você acha que isso é um tapa no nariz ou um soco na cara, enfim, alegoria que queira usar, a metáfora que queira usar para Trump dizer não preciso de lei internacional? E ele também disse em sua declaração, acho que foi ontem, ao primeiro-ministro da Noruega, que já que não me concederam o Prémio da Paz,
estou desistindo da paz e vou apenas buscar interesses americanos radicais, independentemente dos outros. Ele não disse dos outros, mas essa foi a implicação. Então, sim, estamos a testemunhar a decomposição, a fratura da ordem ocidental, se assim o quiserem chamar, liberal, e as consequências que daí advêm. Sempre afirmei que estamos a entrar num período de verdadeira catarse, mas as consequências é como uma daquelas estrelas novas a explodir. Haverá uma quantidade enorme de energia bastante negativa, de partículas muito perigosas a serem transmitidas ou na sequência da sua implosão. Então penso que estamos a ver um pouco disso, seja na Venezuela, seja na Groenlândia, ou seja apenas a Europa como um todo. Está se desfazendo e durante este processo será um processo muito delicado, um processo muito incerto e que precisará ser muito bem gerenciado. E só nos resta cruzar os dedos para que Trump ainda tenha essa capacidade de tentar gerenciá-lo. Em relação ao Irã, por favor, como é que a CIA e o Mossad puderam ter cometido um erro tão crasso no esforço deles para causar caos suficiente para desestabilizar o governo? Bem, eu acho que é o de sempre, de uma abordagem excessiva, com uma certa arrogância, pensando que eles sabiam. E também, sabe, na minha experiência ao longo dos anos, confiar em exilados que vivem no seu próprio país é a pior fonte de informação, de inteligência real sobre o que está acontecendo em outro país. Eles se opõem a isso e por isso temos essa enorme quantidade de exilados iranianos vivendo na Europa e na América, que transmitem pensamentos ilusórios ao governo. Eles não deveriam ter permissão para serem qualificados como fontes ou como agentes. É sempre um erro confiar nisso e obtém-se má informação e acho que lhes foi transmitida informação muito má sobre o estado do Irão. E o Irão, quer dizer, antes de mais, eles executaram o que foi um estratagema bastante astuto e inesperado, enquanto o Irão pensava que se dirigia para negociações com o Witko. 2 dias depois, eles desencadearam o ataque surpresa, que consistia em pequenas células que haviam sido introduzidas clandestinamente no Irã, equipadas com pequenos drones de ataque e armamentos antitanque para disparar contra a primeira linha do sistema de alerta antecipado. E os iranianos, naquele momento crucial, não faziam a menor ideia do que deveriam fazer. Eles estavam completamente perdidos, sem saber o que estava realmente acontecendo, pois o sistema de alerta antecipado deles não havia sido acionado por absolutamente nada que pudesse indicar a origem exata dos ataques. Então, eles entraram em um modo de proteção imediata e moveram alguns de seus radares para dentro dos túneis, e Israel conseguiu tirar certo proveito disso para usar mísseis de cruzeiro de longo alcance de fora do espaço aéreo iraniano para realizar o ataque de decapitação e para lançar drones contra os cientistas e contra a liderança política. E isso causou um certo calafrio no Irã, porque ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas levou apenas 12 horas para eles se recomporem. Novos comandantes foram nomeados para aqueles que haviam sido mortos. Eles assumiram e então nos arrastamos para uma espécie de guerra de 12 dias e então Trump pôs fim a tudo de repente, do nada, e com base em apelos do Irã para tentar deter o que estava acontecendo, o ataque de mísseis, apelos de Israel, pedindo para que parassem o ataque iraniano contra Israel. E Trump, do nada, pediu um cessar-fogo. E essa foi uma. E depois tentaram de novo uma segunda vez. Mais recentemente, um livro de estratégias diferente, uma tática diferente. Esta foi a inserção de manifestantes armados, preparados e treinados que vieram de fora, muitos deles curdos,
chegando a Kermanshah, o distrito curdo no oeste. E então outros eram o Meca, os Mujahedin al-Quwa, eles tinham chegado e o objetivo era ser o mais extremamente violento possível. Acho que já descrevi antes como realmente funcionava, mas era uma tentativa, na verdade, de incendiar todos esses grupos, aglomerar grupos e então, através da violência e de ter atiradores de elite no alto, atirando nas forças de segurança e as forças de segurança nunca sabendo de onde vinham os tiros. É um mito que você saiba de onde vêm os tiros. Na minha experiência já estive sob fogo, você não sabe. Eles começaram a revidar pensando que eram aquelas pessoas. Ai, pessoas foram mortas, pessoas inocentes foram mortas nesse processo, era isso que eles queriam. Eles queriam transformar isso num evento tumultuoso e, em certa medida, conseguiram. E então o Irã inverteu a situação de forma surpreendente, cortou o acesso à internet, bloqueou as chamadas internacionais e desativou o Starlink, algo que todas as inteligências americana e ocidental haviam afirmado. Isso não pode ser feito, não poderia ter acontecido. Não foi possível, a Starlink continuaria para sempre. Não, foi cortado. E algumas estimativas de 40 mil terminais ou ficaram inativos. E, de facto, os iranianos conseguiram, nesse momento, identificar com precisão os terminais. E assim começaram a reunir e a prender todas estas células que estavam envolvidas na criação da aparência de um motim. Houve, claro, sim, uma verdadeira demonstração no início e isso tinha sido, digamos, desencadeado na altura das conversações de Mar-a-Lago com Netanyahu a 28 de dezembro. Eles fizeram o valor do real despencar drasticamente, uma quantia enorme, cerca de 30% a 40% em um único dia por meio de operações de mercado. Já vimos isso antes, a venda, a descoberto de uma moeda e depois a queda do seu valor, e isso causou muitos da classe comerciante, os bazaris, como sabem, perderam o seu modelo de negócio. Não conseguiam fazer negócios connosco e por isso protestaram. Mas estes protestos eram sobre má gestão económica e acho que havia uma queixa justa. Quer dizer, tanto quanto sei, o Irão há, se quiserem, o Pezeshkian no governo, sabem, devia ter tido acordos de swap. É isso que se faz quando a sua moeda sofre um ataque. Você tem um acordo de swap com a China que virá para comprar a sua moeda e restaurar o seu valor. É para isso que serve, mas pelo que sei, isso não aconteceu e eles ainda não se recuperaram. A má gestão económica foi a fraqueza que o Ocidente de facto explorou de uma forma bastante bem sucedida, mas depois toda a situação ruiu porque se tornou evidente que não havia qualquer substância nessas manifestações. As manifestações, os comerciantes do bazar não estavam se manifestando contra a República Islâmica, eles estavam se manifestando contra maus governos que vinham desde a era R. Rouhani. Uau! Quando, antes de o Starlink ter sido desativado, será justo presumir que os serviços de inteligência iranianos estavam a interceptar as comunicações e assim soubessem as instruções provenientes de Langley e de Tel Aviv destinadas aos seus agentes nas ruas? Bem, eu suspeito que sim, e se não foram os iranianos a ouvi-lo, acho que foram os chineses a ouvi-lo, porque acho que essa tecnologia, na verdade, vem de lá. Em primeiro lugar, a guerra eletrónica, o mecanismo que foi usado para, se quiserem, interferir com o Starlink provavelmente foram aqueles mastros enormes que a Rússia trouxe. Mas acho que a técnica em si, e sim, eles estavam ouvindo depois e estavam identificando alguns dos terminais Starlink. E há fotos, você provavelmente deve ter até visto, de grandes quantidades de terminais Starlink sendo recolhidos e apreendidos pelas autoridades enquanto se livravam deles. Mas quero enfatizar isto, estes não foram protestos no sentido normal da palavra. É certo, isto foi a infiltração de pessoas dirigidas de fora para criar motins muito violentos e fizeram isso atacando pessoas inocentes e depois criando um alvoroço em torno disso.
o que atraiu as forças de segurança. Enquanto tudo isso acontecia, havia um atirador posicionado no telhado. O Maidan serve como um exemplo bastante preciso e claro de como essa técnica funciona na prática. E no Maidan, essa situação toda acabou por criar, se assim preferir, a revolução que se seguiu. O que foi que o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump planejaram e conspiraram em Mar-a-Lago? Será que eles planejaram este mesmo evento e foram levados a acreditar que esta conflagração cresceria a uma magnitude tão grande que os ayatollahs seriam forçados a partir? Sim, isto quer dizer, foi baseado em informações falsas. A inteligência que eles tinham mantinha-se, e ainda é o caso em algumas partes dos Estados Unidos. A avaliação da inteligência era que o Irã era um castelo de cartas. E se o Ayatollah fosse morto ou houvesse um ataque ao estabelecimento, ao IRGC e ao Basij e a esses elementos, toda a estrutura implodiria e desabaria. E seria como a Síria é hoje, um vazio completo. O ambiente de anarquia. E eu acho que essa era a intenção, mas eles interpretaram mal, porque o que é claro é que durante todo esse processo, apesar da propaganda que dizia não, houve todos os problemas e tudo mais, na verdade a liderança não houve deserções. Não houve deserções na Guarda Revolucionária, nem deserções do Exército, e não houve deserções do Basij. Até mesmo os iranianos, até mesmo os israelenses, têm que admitir que foi assim. O regime não demonstrou qualquer instabilidade sob este ataque, de forma alguma, e é provavelmente por essa razão que Trump não está a ter quaisquer segundas intenções sobre o que fazer a seguir. Mas, afinal, o que é que Trump ainda propõe que o Pentágono faça? Quer dizer, ele está assim tão encorajado pela abdução do presidente Maduro, que pensa que pode fazer a mesma coisa em Teherã? Bem, não é bem isso, mas quase, sim. Ele quer uma operação rápida, sabe? Daquelas de entrar, resolver e sair, sabe? Bem rapidinho. Soa bem, maravilhoso, sabe, para as manchetes. Ele quer algo que seja breve, agradável e direto. E este é o dilema que ele enfrenta com tudo isso. O que se pode discernir, de certa forma, ao examinar a imprensa israelense, que está bastante perturbada, sabe? Porque eles pensaram que ia acontecer em 14 de janeiro, e receberam uma mensagem dizendo que não ia acontecer, e eles não sabem bem o que finalmente o fez mudar de ideia. Mas sim, mais cedo havia conhecimento de que o Trump tinha a intenção de assassinar o líder supremo, não para o sequestrar, mas sim apenas para o matar. Bem, eu acho que, sabe, isso provavelmente não saiu completamente da mente do Trump, porque o que eu ouço é que o discurso do líder supremo na sexta-feira, em que ele atacou o envolvimento americano nestas manifestações e depois chamou Trump de criminoso. Como você bem sabe, uma coisa que o Trump não suporta de jeito nenhum é ser alvo de zombaria ou ser tratado com desrespeito. E eu acredito que ele sentiu que aquilo foi uma afronta pessoal a ele e ele está, aparentemente, extremamente furioso. Mas o problema é que os israelenses claramente não possuem a inteligência necessária para lançar um ataque de decapitação contra o Irã. Eles simplesmente não dispõem dessa capacidade de inteligência. Então, a única coisa que eles podem oferecer a Trump, eu penso neste momento, sabe, é um ataque generalizado ao Irã. Ou seja, eles tentam atacar a liderança da Guarda Revolucionária e do Basij e os centros de comunicação. Mas eu imagino que alguns no Pentágono lhes estejam a dizer, bem, sabe, quer dizer, eles não vão... Sabe, esses edifícios estarão vazios, eles não vão ficar lá sentados à espera de serem atacados, esses edifícios estarão vazios. O que vocês vão ganhar com isso?
E a principal preocupação é que o Irã tem dito de forma absolutamente explícita, através de vários canais que possui com os americanos, se formos atacados por Israel ou por vocês, seja de que forma for, decapitação ou qualquer outra forma de ataque, nós entraremos em uma guerra total e atacaremos as bases americanas e atacaremos Israel. Será uma batalha completa, sem quaisquer limites ou restrições. Iremos até as últimas consequências nisso. E além disso, nós vamos fechar o Estreito de Hormuz e essa situação se estenderá por muitos meses. Vocês não terão qualquer tipo de petróleo a passar para o lado ocidental. Então foi exatamente isso que eles disseram. Agora, Israel está tentando apresentar a melhor versão dos fatos e eles estão dizendo que talvez Trump esteja apenas esperando e quando tudo se acalmar e as pessoas voltarem à vida normal, então ele fará um ataque repentino e tentará matar. O Ayatollah, mas eu acho que o Irã deixou bem claro que se isso acontecer será uma guerra total e sem limites. E uma das razões para a hesitação, eu penso, foi que, na verdade, o Netanyahu estava a recuar antes do dia 14 de janeiro, quando este ataque estava previsto para acontecer, porque ele estava a dizer, que Israel não possuía defesa aérea em quantidade suficiente. Sistemas após o anterior, confronto de 12 dias de guerra com o Irã, que estavam com poucas defesas aéreas e que poderiam sofrer perdas enormes como consequência. Então, eu acredito que houve uma certa falta de vontade, uma falha de determinação por parte de Netanyahu e, de acordo com a imprensa israelense, Witkoff, de certa forma, pressionou muito por 50 dias, se é que me entende, porque não houve uma entrada e saída rápida como Maduro. Quer dizer, ele não vai entrar e pegar o Ayatollah el-Shalil, levá-lo para Nova Iorque, isso simplesmente não vai acontecer. Então, tudo o que ele poderia oferecer seria o tipo de guerra que resultaria no Irã adotando uma abordagem de guerra total contra as bases ocidentais na região. E essas bases não estão bem defendidas. Não, elas não foram defendidas. Elas foram instaladas lá partindo do princípio de que o Irã não possuía mísseis capazes de atacá-las, ou seja, não precisavam de sistemas de defesa aérea adequados. Eles estavam, você sabe, bem distantes, então era seguro posicioná-los ali. Agora eles se tornaram uma espécie de reféns do destino, porque o Irã pode e já alertou que os atacará e os aniquilará. Se forem atacados, haverá guerra. E, portanto, não deveria haver dúvidas sobre isso. Mas ainda assim, as pessoas na América e no Ocidente, a propaganda é impressionante. Não, está prestes a cair a qualquer momento. O Irã está prestes a implodir, está prestes a acabar. Eles não caíram. Eles não fazem a transmissão. Eles nem percebem que depois do ponto de viragem, que foi por volta do dia 8 ou 9, quando cortaram as comunicações e tudo ficou em silêncio, eles não notaram os milhões nas ruas de Teherã apoiando o governo, apoiando a República e em outras cidades por todo o Irã. Existe um apoio muito, muito grande para a República Islâmica. E eles simplesmente fingem que isso não existe e que não precisam se preocupar com nada. Quer dizer, é mais uma grande falha de inteligência movida pela arrogância que, todos esses países são simplesmente fracos e podemos derrubá-los com facilidade. E isso é, receio, uma grande fraqueza na inteligência ocidental. Os israelenses e os americanos têm consciência de que o Irã poderia obliterar Israel? Eu acho que eles têm, que há opiniões bem divididas sobre isso lá no Pentágono. Há quem diga, sim, é. E Israel não sobreviveria a esta guerra com base nas evidências, não em suposições, mas nas evidências do que estava a acontecer na Guerra dos 12 Dias. Israel foi atacado como nunca antes
e sofreu danos reais. Mas eu acho que existem outros, sabe, outros desses, especialmente essas pessoas que aparecem na televisão e dizem, bem, sabe, quer dizer, eles não, os mísseis deles e tudo mais não funcionam de verdade e nós vamos simplesmente derrubá-los e não há problema nenhum. Então eu acho que há um tipo diferente de opiniões. As últimas visões são apenas baseadas em pensamento emotivo. Quer dizer, não é pensamento, é só emotivismo. Sabe, é tipo, meu Deus, sabe como o Irã poderia desafiar, sabe, nossos sistemas de mísseis? Bem, esse é o novo mundo em que você vive, senhor. Pentágono, porque você sabe, os chineses conseguem fazer isso. A Rússia também está fazendo o mesmo. E o Irã não é atrasado, não é um país qualquer que está regredindo. Lembro-me de 2006. Este é um caso verídico. Eu estava no Líbano durante a guerra, ou a guerra de 2006 entre o Hezbollah e Israel, e a certa altura o Hezbollah quase afundou a mais recente fragata israelense. Eles dispararam um míssil superfície-navio contra ela que quase a afundou completamente. E depois houve uma investigação em Israel e o comandante naval, que era o responsável, foi questionado porque não tinham defesas, porque não tinham ativado seus sistemas de defesa no navio, estavam inertes. Você não os tinha ligado. Ele disse, isso é porque a inteligência israelense nos disse que o Hezbollah vivia em cavernas e andava de burro. Quer dizer, essa foi a extensão de tudo. Uau! E você pode conferir. Essa foi a evidência que nos foi apresentada. Fomos informados de que o Hezbollah era visto como uma espécie de nómades descalços que viviam em cavernas e se locomoviam em burros, e eles pagaram o preço por isso. Alistair, excelente análise e uma história fabulosa no fim sobre a guerra no Líbano. Muito obrigado pelo seu tempo. Meu caro amigo, esperamos vê-lo na próxima semana, como sempre. Muito obrigado, Ju.